Evacuação de Belgorod, apagão total. O governador Gladkov pediu a Putin para não atacar a Ucrânia. Na direção de Zaporíjia, as forças da URSS lançaram um contra-ataque e estão avançando pela retaguarda. Os primeiros vilarejos foram libertados. Os russos estão em pânico. Isso é insano. Os russos estão caçando seus próprios soldados que se rendem usando drones FPV. Declaração sensacional de Zelensky. A data do fim da guerra foi anunciada. O ocupante confessou o tiroteio ao vivo. Civis perto de Pokrovsk. Fantasia. As perdas da Rússia com os ataques às refinarias de petróleo totalizaram 12 bilhões de dólares. A fome na Crimeia, península ocupada, e a disparada dos preços estão obrigando os moradores a reduzir o consumo de alimentos. O primeiro-ministro britânico Starmer enfrenta a possibilidade de demissão por causa dos arquivos Epstein. Uma onda de ataques contra altos oficiais militares russos. 10 casos foram registrados em Moscou em um mês. Por que o Kremlin está escondendo isso? A Rússia está voltando ao grande esporte. Decisões sensacionais do Comitê Olímpico e da FIFA surpreendem o mundo inteiro. Meu nome é Katerina Nesterenko e agora as principais notícias. Mas primeiro, curta este vídeo e inscreva-se no nosso canal para não nos perdermos novamente. Na imensidão, YouTube. Não se pode alegrar com o infortúnio alheio, principalmente quando se trata de russos atingidos pelo karma. Após o último ataque à central termoelétrica, Belgorod foi evacuada. Segundo o governador de Belgorod, Gladkov, alguns moradores estão sendo realocados devido a problemas com o aquecimento. Se você tem filhos em idade escolar com mais de 11 anos, estamos prontos. Você deve deixar, assim como em 2024 a 2025, seus pedidos na administração da cidade de Belgorod. Nós enviamos para outras regiões, para lugares já conhecidos, como por exemplo a República da Crimeia, e para as regiões vizinhas com governadores. Estamos falando sobre isso agora. Iremos submeter pedidos ao Ministério de Situações de Emergência para enviar nossos filhos de trem. Mais uma vez, as candidaturas devem ser submetidas à administração municipal de Belgorod. Seguindo. Despacho de famílias numerosas, famílias com crianças, pessoas com deficiência e aposentados que moram sozinhos. Essas são as categorias que exigem, obviamente, atenção máxima, e por isso estamos prontos para transferi-las para outras regiões. Onde há evacuação, há pânico, e não apenas em Belgorod, mas em toda a região. Os russos estão comprando gasolina, pão e carne enlatada em massa, e também estão procurando substitutos para suas velas tradicionais. Entretanto, o governo central permanece em silêncio sobre o bloqueio da fronteira. Isso também está sendo ocultado localmente. Em Belgorod, alguns grandes centros comerciais e de entretenimento, como o City Mall e o Mega Green, pararam de funcionar. Nos sites dessas instituições, informaram que fecharam por motivos técnicos. Apenas os supermercados continuam funcionando. Os motivos técnicos foram explicados como restrições nas redes elétricas. Mas, ao mesmo tempo, Gladkov admitiu que está impotente. As ações que nossos técnicos de energia e de aquecimento tomaram nos últimos 2 dias ainda não levaram ao resultado tão esperado. Tentaram resolver o problema do aquecimento, principalmente para não agravar a situação, drenando a água dos sistemas para evitar que os canos estourassem. Mas nisso, os russos não tiveram muito sucesso. Mas isso ainda não é tudo. A Rosme escreve que o governador de Belgorod pede para não atacar mais Kiev e outras cidades, porque vem retaliação em resposta, e a defesa antiaérea local não está dando conta. Segundo nossa fonte no governo local, essa declaração foi feita por Vyacheslav Gladkov antes de anunciar novos problemas com o fornecimento de energia e a evacuação parcial dos moradores de Belgorod. Vyacheslav Vladimirovich declarou que pediu várias vezes a Moscou o reforço da defesa antiaérea da região de Belgorod. Disseram a ele que, no momento, isso é impossível. Além disso, é difícil proteger Belgorod, pois o território inimigo está muito próximo. Então, ele disse, com emoção, que deveriam primeiro nos dar sistemas de defesa antiaérea e só depois bombardear a Ucrânia. É como se tivessem nos abandonado, não conseguem nos proteger, e para cada ataque contra Kiev ou outras cidades inimigas, recebemos uma resposta. Se não conseguem proteger as pessoas em Belgorod, então que não bombardeiem ninguém. Foi desagradável ouvir isso. Isso cheira a traição, o que é inadmissível com todo o respeito ao Vyacheslav Vladimirovich.
Como foi mesmo que Putin disse? Movimentação, não é? Sabe, quando tudo parece estar calmo, tranquilo, sereno e equilibrado, aí ficamos entediados, é pura estagnação. Logo começamos a desejar uma nova agitação. Pediram, agora recebam e aproveitem. Lendo os comentários dos episódios anteriores, vejo que muitos nos assistem do Cazaquistão, Moldávia, Europa e até do exterior. Nós, ucranianos, somos muito gratos pelo apoio de vocês e temos orgulho de ter espectadores tão sensatos. Escreva nos comentários deste episódio de qual país você nos assiste e se aí apoiam nossa luta contra o Império do Mal. Sempre leio seus comentários com prazer e, enquanto isso, seguimos em frente. Agora vem a parte mais interessante. Temos uma boa notícia dos nossos defensores. Na direção de Zaporizhzhia, as forças de defesa expulsaram os russos. Ternuvati. Às vezes, os russos postam vídeos online sobre as chamadas vitórias sobre a Ucrânia e, em seguida, sobre mastros de bandeira famosos. Mas, como a experiência demonstra, os ocupantes têm duas opções: captura ou destruição. Estamos localizados em Ternuvati, onde realizamos nosso trabalho. Ternuvati é nosso, é ucraniano. Também parabenizamos calorosamente os porta-bandeiras. Não faça isso, é melhor se render. Glória à Ucrânia, morte aos inimigos. Correspondentes militares russos escrevem que a limpeza de Ternuvati faz parte da contraofensiva das Forças Armadas da Ucrânia na região de Zaporizhzhia. As forças de defesa ucranianas, segundo os russos, iniciaram uma ofensiva em Dnipropetrovsk e na região de Zaporizhzhia. Eles tentam cortar a linha de frente e avançam para a retaguarda dos ocupantes. Por isso, aguardamos notícias do Estado-Maior. Mas, ao que parece, a ofensiva começou não só na região de Zaporizhzhia. As forças de defesa limparam Chugunovka, na região de Kharkiv, e hastearam a bandeira da Ucrânia. E sobre os chamados colocadores de bandeiras russos, mencionados pelos militares em seu pronunciamento. Na 125ª Brigada de Defesa Territorial do 3º Corpo de Exército, foram mostradas imagens da destruição de russos, filmados enquanto penduravam sua tricolor. Conseguiram eliminar os ocupantes antes mesmo que eles gravassem um vídeo de propaganda sobre o suposto controle do povoado. Mas vamos voltar à direção de Zaporizhzhia. Lá, perto de Dobropolsk, o inimigo aumentou significativamente o número de movimentações. Mas tudo isso sem sucesso. Segundo o militar de codinome Alexa, trata-se de movimentações durante a noite. Além disso, não se trata apenas de movimentação entre posições ou para a linha de frente, mas sim do acúmulo de grupos de 6 a 10 soldados e tentativas de avançar através das nossas posições de infantaria. Principalmente, eles apostavam na neblina e na escuridão da noite, mas para muitos deles essa foi a última vez. Na aglomeração Kramatorsk-Slaviansk, por enquanto, não há mudanças nas principais linhas. As posições estão sendo mantidas, a linha não está cedendo e, em alguns pontos, até conseguimos contra-atacar. Na direção de Novopavlovsk, as forças de defesa da Ucrânia repeliram um novo ataque dos russos. Operadores da 42ª Brigada Mecanizada, junto com unidades vizinhas, eliminaram 7 ocupantes e um motorista de quadriciclo com a ajuda de drones. Na direção de Pokrovsk, o 2º Batalhão de Sistemas de Drones Enxame Negro explodiu uma ponte com a ajuda de drones, que era ativamente utilizada pelos ocupantes. Mas às vezes os ocupantes morrem até mesmo sem intervenção externa. Na região de Chazovoyar, os russos estão destruindo seus próprios soldados. Isso foi registrado pela 24ª Brigada Mecanizada Independente em nome do rei Danilo. 2 ocupantes, durante um ataque mal sucedido, decidiram se render. Eles já estavam se dirigindo para as posições ucranianas com as mãos levantadas. Mas nesse momento, um deles foi atingido por um drone FPV russo. No entanto, além de matarem os seus próprios, os russos continuam cinicamente matando civis. A direção principal de inteligência interceptou uma conversa de um ocupante russo, na qual ele confessou ter atirado em civis perto de Pokrovsk. Olha só. Lá 2 lápis. 2 lápis podem aparecer aí na sua região. Esses mataram civis a tiros e os comeram. Por isso, se os virem, detenham todos por aí. Assim que os capturarem, amarrem-nos, eu os crucificarei e lhes darei notícias imediatamente. Estou constantemente nessa conexão, pois a aceitei. Vou repetir isso várias e várias vezes. A Rússia é um país terrorista e os soldados russos são criminosos de guerra. Nunca me canso de admirar a coragem e o heroísmo dos soldados ucranianos. Eles mantêm a linha de frente e resistem. Uma enorme horda que os supera em número de forma significativa.
Por isso, peço que apoiem as Forças Armadas da Ucrânia. E se não puderem fazer isso financeiramente, escrevam palavras de apoio para eles nos comentários. Eu sei que eles nos assistem. Isso é realmente constrangedor, só escutem. Os russos estão procurando ucranianos pagando dinheiro que estejam dispostos a registrar Starlinks no CNAP para que o exército russo possa continuar usando-os. Exército da Federação Russa. A informação foi divulgada por Sergei Flesh, assessor do ministro da Defesa da Ucrânia para assuntos tecnológicos. Beskresnov, ele alerta para a responsabilidade criminal de acordo com o artigo Alta Traição, para aqueles que desejam ganhar dinheiro dessa maneira. A Starlink é tão importante para o inimigo que eles implantaram uma rede inteira para procurar traidores dispostos a registrar a Starlink em seus próprios nomes no Serviço Administrativo Central. Mas os traidores não têm muita pressa, e as ofertas já chegam a 10.000 hryvnias. Os traidores fazem bem em não se apressar, porque vamos comparar os números do Starlink do inimigo com os dados do Serviço Administrativo Central, e os que gostam de dinheiro fácil receberão 15 anos ou prisão perpétua caso o Starlink cause a morte de pessoas. Entretanto, os russos estão em pânico com os rumores de que a Ucrânia obteve acesso à geolocalização de todos os terminais Starlink nos territórios temporariamente ocupados. O público em geral está exigindo o desligamento e ocultação imediatos de todos os pontos de acesso Starlink. Bem, essa confusão toda nos diverte. Curta se você concorda. Já mencionamos que Trump quer acabar com a guerra na Ucrânia o mais rápido possível, independentemente das condições. Agora, a NBC News também está relatando isso com referência a fontes junto com a Associated Press e a Axios. Lembro que estamos falando de um prazo até o verão. Além disso, ficou sabido que Trump está envolvendo a liderança militar nas negociações diplomáticas sobre a guerra da Federação Russa contra a Ucrânia. E é bem provável que isso esteja relacionado ao desejo do Znua de encerrar a guerra nos próximos 4 meses. Mas a Federação Russa nem pensa em paz. Lembro que o Instituto para o Estudo da Guerra escreve que os russos estão preparando uma nova ofensiva na primavera-verão. Em sua análise, os especialistas fazem referência à previsão do analista militar Konstantin Machovets, que acredita que uma nova ofensiva em grande escala da Rússia pode começar já em abril e será concentrada nas direções Sloviansk-Kramatorsk ou Orekhov-Zaporizhia. A Rússia pública, mais uma vez, repete que a Federação Russa respondeu à proposta dos POR sobre a paz, inclusive Lavrov, e inclusive, dizendo que o ditador russo já acertou tudo com Trump no verão em Anchorage. Nos dizem, é preciso resolver o problema ucraniano, mas lá em Anchorage aceitamos a proposta dos Estados Unidos. Ou seja, se formos encarar isso de forma direta, eles propuseram, nós concordamos, o problema deveria estar resolvido. Para a Rússia, Putin já disse isso mais de uma vez. Não importa o que digam na Ucrânia ou na Europa. Vemos perfeitamente a russofobia primitiva da maioria dos regimes na União Europeia, com raríssimas exceções. O que importava para nós era a posição dos Estados Unidos. E sendo assim, ao aceitarmos a proposta deles, parece que cumprimos a tarefa de resolver a questão ucraniana e avançar para uma cooperação ampla, em larga escala e mutuamente benéfica. Tchau. Na prática, tudo parece acontecer ao contrário. Diante dessas notícias, a Ucrânia não se cala sobre o momento certo para alcançar a paz. O presidente Zelensky diz que está ciente do plano de encerrar tudo até o verão, assim como a Casa Branca. De fato, é isso que está sendo proposto. Os americanos propõem que as partes encerrem a guerra antes do início deste verão. E provavelmente vão pressionar as partes exatamente de acordo com esse cronograma. Por que exatamente até este verão? Entendemos que as questões internas nos Estados Unidos têm influência e certamente se tornarão ainda mais relevantes para eles. Também falam os deputados do povo. O membro do Comitê de Segurança Nacional, Defesa e Inteligência, Fedor Vyasheslavsky, acredita que a janela de oportunidades para um acordo de paz pode se abrir em março-abril. Na primavera, aposta na primavera. De fato, de acordo com os dados, inclusive de Kirilo Budanov, março-abril. Isso, digamos assim, é a primavera. É o período em que se abrirão as maiores oportunidades para a celebração de um acordo de paz. Porque aquelas cartas na manga, digamos assim, que os russos têm agora, ou seja, o ataque terrorista contra instalações energéticas, elas estarão esgotadas e, de fato, a Ucrânia poderá se sentir mais livre. Não é como agora, quando temos luz, mas são apenas 2 horas por dia. Roman Kostenko também está apostando em Vesna. Segundo o secretário do Comitê de Segurança Nacional, as negociações não são vantajosas para a Ucrânia neste momento.
Precisamos aguentar até a primavera, e então as coisas serão diferentes. Nas condições atuais, as negociações não são benéficas para a Ucrânia. Se conseguirmos aguentar até a primavera, até o clima normalizar, então o cenário será completamente diferente. Isso é o primeiro ponto. Não haverá mais tanta pressão. Bem, eles não vão conseguir, eles vão entender. Para que pressionar aqui? Isso é o primeiro ponto. E em segundo lugar, voltando mais uma vez ao assunto, só nós podemos detê-los. No campo de batalha, provaremos o número de baixas deles, como disse o ministro da Defesa, e, digamos, fecharemos ao máximo o céu. E aqui a questão agora é simples. Precisamos nos expandir. Aqui há tantas previsões quanto pessoas. Afinal, lembro que a Reuters escreveu recentemente que um acordo de paz será assinado em março, e já em maio supostamente haverá eleições e referendo na Ucrânia. E qual opção lhe parece mais realista? Os prejuízos das empresas petrolíferas russas devido aos ataques às refinarias ultrapassaram 1 trilhão de rublos. Isso equivale a cerca de 12 bilhões de dólares. Isso foi relatado pela Rosmi. Segundo a estimativa do corretor de seguros Mainsa, o dano direto ao setor de petróleo e gás causado por drones ultrapassou 100 bilhões de rublos. E levando em conta a perda de lucros e prejuízos indiretos, o valor ultrapassou 1 trilhão de rublos. Segundo cálculos da Bloomberg, em 2025, a Ucrânia realizou cerca de 120 ataques a instalações da infraestrutura petrolífera russa. Desses, 81 ataques foram direcionados especificamente a refinarias de petróleo. Nesse contexto, de acordo com analistas da AGRU, o fornecimento de petróleo para as refinarias russas caiu para o nível mais baixo em 15 anos. 228 milhões e 300 mil toneladas. Bem, o que posso dizer? Vocês aí na Rússia não fiquem relaxados. Tudo isso é só o começo. A Rússia mais uma vez encontrou e inventou um rastro ucraniano no caso Alexev. O FSB alegremente divulgou um vídeo com os protagonistas da tentativa de assassinato. Nessas imagens estão Lyubomir Korba e seu assistente Viktor Vazin. Korba conta que supostamente foi recrutado pelo SBU, recebendo $2.000 por mês. Após cumprir a missão contra o general da GRU Alexev, ele deveria ir para Dubai e de lá já seguir para a Romênia. No mês de agosto de 2025, fui oficialmente recrutado por agentes do SBU e depois enviado para a cidade de Moscou para realizar uma missão. Eu devia realizar o monitoramento e a vigilância constante de alvos específicos e de diversas pessoas de interesse que me eram enviadas diretamente para o meu aparelho de telefone celular. Com o tempo, recebi a ordem de eliminar o general da GRU Alexev. Pela conclusão e realização total dessa tarefa complexa, eles me prometeram pagar a quantia exata de $30.000 americanos em dinheiro. Aparentemente, se acreditarmos no serviço secreto russo, o recrutamento de Lyubomir Korba pelo SBU teria ocorrido com o apoio dos serviços secretos poloneses. Para isso, usaram seu filho, cidadão polonês Liubas Korba, que mora na cidade e está se preparando. E além disso, o cúmplice de Lyubomir era um apoiador da Fundação de Luta contra a Corrupção, do falecido Navalny. A fundação teria supostamente alugado um apartamento para Korba durante o período de preparação, além de fornecer a ele um passe de transporte para viagens. Os funcionários do FSB teriam descoberto que Korba foi recrutado por um agente do SBU em agosto de 2025, em Ternopil. Relata-se que ele até passou por treinamento de tiro em um campo de treinamento em Kiev, foi submetido ao polígrafo e recebeu instruções sobre os métodos de comunicação via Zoom e foi enviado para a Rússia em agosto de 2025, pelo trajeto Kiev, Chisinau, Tbilisi, Moscou. Bem, e o segundo personagem, Vazin, provavelmente era o principal responsável pela logística. Parece que ele ajudava com o apartamento e os deslocamentos em Moscou. Quero informar. Meu conhecido Korbov Mikhailich, Lyubomir Mikhailich, chegou ao território de Moscou a mando dos serviços secretos da Ucrânia para eliminar o tenente-general Alexev. Ele me procurou com um pedido para ajudá-lo a alugar uma filial temporária de um apartamento conspirativo e adquirir documentos de viagem na cidade de Moscou. Do que eu sinceramente me arrependo. A Rosmi escreve que, segundo informações de suas fontes, somente em janeiro, em Moscou, foram realizados pelo menos 10 ataques contra militares das Forças Armadas da Federação Russa, além de outros 3 contra funcionários dos serviços secretos.
Todas elas eram claramente de natureza preparatória. Como era esperado, foi registrado um aumento no número de atos de sabotagem em Moscou e na região circundante. Tendo como pano de fundo a tentativa de assassinato do general Alexiev, essa história parece perigosa. Gostaríamos de clareza e de ações mais eficazes para prevenir tais incidentes. É óbvio que as decisões relativas ao pessoal também estão atrasadas. E estão até mesmo passadas. Bortnikov claramente não está conseguindo lidar com a situação. O que você acha de todo esse circo em ação? Alexiva? Escreva sua opinião nos comentários. Com certeza vou ler. Um escândalo eclodiu no Reino Unido e pode custar caro a 100 mil pessoas. Para Keir Starmer, a Bloomberg escreveu sobre isso. A nomeação de Peter Mandelson como embaixador no EUA causou enorme repercussão, apesar de seus vínculos passados com Jeffrey Epstein. Nos arquivos de Epstein, surgiu que ele supostamente repassava ao financista informações confidenciais sobre a situação dos mercados. Em meio ao escândalo, o chefe de gabinete do primeiro-ministro, Morgan McSweeney, pediu demissão e declarou que foi ele quem recomendou Mandelson para o cargo. No entanto, no Partido Trabalhista, acredita-se que a decisão final foi tomada pelo chefe do governo. Segundo fontes, membros do governo estão se preparando para exigir que o primeiro-ministro se afaste voluntariamente ou ameaçar com suas próprias demissões. Segundo interlocutores da Bloomberg, a próxima semana pode ser decisiva para o futuro político do atual primeiro-ministro. Pois bem, façam suas apostas, senhores. O que vocês acham? Haverá renúncia ou Starmer conseguirá se manter no cargo? A Rússia, país agressor, está sendo gradualmente reintegrada ao esporte mundial. Tais tentativas já estão sendo feitas por funcionários do COI e da FIFA, o que provoca reações extremamente negativas na Ucrânia e nas instituições políticas europeias. Vamos contar o que está por trás das tentativas de reintegrar o sangrento regime de Putin às arenas esportivas mundiais. Guerra sangrenta, ocupação de territórios alheios e terrorismo energético contra a população civil não têm importância. As maiores organizações esportivas internacionais discutem o retorno da Rússia ao grande esporte. Nunca proíbam nenhum país de jogar futebol. Vou considerar a possibilidade de cancelar a proibição para a Rússia? Nós devemos fazer isso. Com certeza. Porque essa proibição não trouxe nenhum resultado. Isso só gerou ainda mais decepção e ódio. As narrativas abertamente pró-russas do presidente da FIFA sobre o esporte fora da política foram apoiadas pelo Comitê Olímpico Internacional. Segundo o New York Times, durante as Olimpíadas de Inverno em Milão, dirigentes olímpicos discutiram o abrandamento das restrições de longa data impostas à Rússia. A presidente do COI, Kirsty Coventry, não mencionou diretamente a Rússia em seu discurso aos delegados, mas enfatizou: somos uma organização esportiva. Entendemos a política e sabemos que não existimos em um vácuo, mas o nosso jogo é o esporte. E isso significa que o esporte deve permanecer um território neutro. Mas não são só palavras. Nos últimos meses, as federações internacionais de judô e taekwondo, ambos esportes olímpicos, cancelaram todas as proibições e restrições para atletas russos. Paralelamente, o COI recomendou permitir a participação de jovens atletas russos e bielorrussos nos Jogos Olímpicos da Juventude. O esporte está fora da política, assim como a cultura está fora da política, assim como os cantores estão fora da política. Bem, então vamos continuar com toda essa analogia. A economia está fora da política. O clássico princípio de dividir para conquistar. Pega-se um grande bloco que é impossível de digerir. Sanções contra a Federação Russa e a posição geral. E aos poucos, isso vai sendo fragmentado em clusters. Aqui pelo esporte, ali pela cultura e ali pela economia. Para a Federação Russa, o esporte e os eventos internacionais relacionados sempre foram uma ferramenta de propaganda e uma cortina de fumaça para ações agressivas de política externa. Os flocos de neve brancos e delicados vão se transformando de uma maneira lenta e espetacularmente em grandes anéis olímpicos. Bravo! Como podemos ver tudo tão lindamente aqui? Olha só, um dos anéis não abriu, né? Sob a cobertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi, a Rússia ocupou a Crimeia ucraniana. Enquanto a comunidade olímpica celebrava o ego de Putin, seus homenzinhos verdes iniciavam uma guerra contra a Ucrânia. A travessia era feita abertamente, pelo Estreito de Kerch por balsas, já que na época ainda não havia ponte. Era impossível atravessar e transportar agrupamentos militares russos para a Crimeia. Isso teria sido muito aberto. Por isso foi criada uma história de cobertura e a rotação do agrupamento que garantia a segurança dos Jogos Olímpicos.
A FIFA também deu um grande apoio à agressão russa, em meio à ocupação da Península Ucraniana e à guerra em andamento no leste da Ucrânia. A Federação Internacional de Futebol concedeu à Rússia o evento esportivo mais popular, a Copa do Mundo de Futebol de 2018. A Rússia é linda, a Rússia é legal, a Rússia é incrível. Eu amo a Rússia, Vladimir Vladimirovich. Irmão, eu peço gentilmente que me seja concedida a cidadania. A Ucrânia propôs retirar a sede da Copa do Mundo de Moscou, mas dinheiro sujo não tem cheiro. Putin comprou dirigentes de futebol e finalmente conseguiu sua propaganda no torneio. Não é difícil adivinhar que agora é a mesma coisa. As conversas sobre o levantamento das sanções contra atletas russos são sustentadas pelo rublo russo. Eles também, com enorme prazer, desculpe o termo, querem tirar vantagem do dinheiro russo do petróleo e também lucrar em meio à crise global nas instituições internacionais. Por isso, a política está cada vez menos presente, a política mundial, a política ocidental, cada vez menos sobre valores, cada vez menos sobre democracia, cada vez menos sobre unidade e cada vez mais sobre duplos padrões e cinismo. Sob o disfarce de uma narrativa hipócrita dizendo que o esporte está fora da política, as organizações esportivas internacionais se curvam diante do ditador, nas mãos de quem o esporte se torna um instrumento de normalização de guerras, assassinatos, ocupação de territórios e terror contra a população civil. Na Rússia está próximo o momento em que a geladeira vencerá a televisão. Por causa da guerra, os preços subiram tanto lá que a pobreza atingiu um nível completamente novo. Vocês se lembram de como o Kremlin, na televisão, sempre assegurava que com a economia russa estava tudo bem e que o aumento de impostos e que o aumento das tarifas de serviços públicos praticamente não afetaria os cidadãos da Federação Russa. Acho que muitos russos realmente acreditaram nisso até o momento em que receberam as contas de serviços públicos de janeiro. E agora eles estão em choque. Moradores de diferentes cidades da Federação Russa reclamam que os valores das contas de serviços públicos ultrapassaram todos os limites. Por exemplo, por apartamentos novos de 70 metros quadrados estão cobrando de 35 a 40 mil rublos. Isso equivale de 20 a 23 mil grivnias ou $500. Em Kazan, por exemplo, a taxa de condomínio do meu apartamento de 58 metros quadrados chega a 19 mil rublos. Isso é um preço normal ou não? Me parece que isso, na minha opinião, é um exagero. 115 metros quadrados. Eu entendo que o apartamento é grande. 17 mil na conta. Nunca aconteceu isso antes. 17 mil por janeiro. Além do fato de que apertaram todos os parafusos para nós em relação à hipoteca e compra de imóveis. Hoje, mesmo ganhando de 300 a 400 mil por mês, é difícil poupar para comprar uma casa ou financiar. Agora conseguimos quartos pelo preço de um aluguel ou com a mesma hipoteca. O que você acha dos preços dos alimentos? Ou seja, em Novorossiysk só os preços aumentam, mas não os salários. Por algum motivo, os preços sobem, mas os salários não acompanham. E o mais triste é na Crimeia, anexada pela Rússia. Lá, os preços dos alimentos e dos produtos básicos dispararam de repente. Viver na Crimeia agora é mais caro do que em Moscou. A guerra e a crise econômica na Rússia estão acelerando a inflação. Os cidadãos mais vulneráveis são os que mais sofrem. O que está acontecendo hoje na Península Ocupada? E como os moradores locais reagem a isso? Todos os detalhes estão em nosso material. No início do ano, foram observadas mudanças significativas nos preços dos produtos em supermercados na Crimeia, território anexado pela Rússia. Alguém pode me explicar por que a comida é tão cara na Crimeia? A partir de 1º de janeiro, as autoridades russas aumentaram a alíquota do imposto sobre valor agregado. E isso provocou um aumento de preços praticamente em tudo. A única coisa é que tentam acalmar as pessoas, tentam dizer que o aumento do IVA foi uma medida forçada, que isso vai se estabilizar agora. E, em princípio, lá a situação vai melhorar, a velocidade do aumento dos preços vai diminuir em 2,6%. Mas, apesar de tudo isso, entenda, já é manipulação por parte dos políticos quando começam a falar em reduzir o ritmo do aumento de preços. Os habitantes da Crimeia estão filmando vídeos em frente às lojas e reclamando do aumento dos preços. Você já viu os preços dos laticínios? Leite 113 rublos, iogurte 102 rublos, savushkin 90 rublos, 1 rublo.
Queijo cremoso, 185 rublos. Há também pouco conhecimento sobre frutas e vegetais. Batatas, 50 rublos. Repolho, 22 rublos. Beterraba, 29 rublos por quilograma. 1 quilo de maçãs me custou 210 rublos. Ovos, 95 rublos. Filé de frango, 469 rublos o quilo. O aumento dos preços na Crimeia afeta principalmente os aposentados. Nestes trechos, a blogueira de alta, Helena Gukova, fala sobre o aumento significativo dos preços. Não só dos alimentos, mas também dos medicamentos. A última vez que eu realmente comprei o medicamento rosuvastatina foi lá no ano de 2025, por 195 rublos. Bem, eu não esperava, claro, que fosse aumentar tanto. Na verdade, eu achava que os remédios não iriam aumentar. Afinal, são remédios, não se pode viver sem eles. E aqui estou eu. Vá à farmácia e veja quanto custa agora. 250 rublos. Os mais baratos eram as barras de chocolate, que custavam rublos. 79, eu acho. Esses eram os chocolates mais baratos. Agora custam 200 rublos. 200 rublos. Ou seja, o preço dobrou. Atualmente, a taxa de inflação na Crimeia anexada supera a média russa. O índice de inflação foi de quase 107%. Para a Crimeia, uma inflação mais alta tem sido uma tendência constante ao longo de todos os anos. Da anexação, especialistas acreditam que o nível real de inflação na Crimeia pode ser significativamente maior do que o declarado oficialmente. O chefe do Centro de Recursos Tártaro da Crimeia, Iskander Bariev, explica que os preços realmente aumentaram em praticamente todas as categorias de produtos. E não se trata apenas de comida. Os preços dos laticínios aumentaram. A qualidade dos produtos lácteos diminuiu. Então os preços do pão subiram para produtos de panificação. O material é caro, digamos que a construção está sendo feita a um custo muito elevado. E todo esse aumento de preços foi influenciado não apenas pelo aumento do IVA. Existem vários outros motivos. Um dos principais pontos é a questão da logística. A ausência de voos, a sobrecarga das ferrovias e a prioridade para o transporte militar afetam diretamente o custo dos serviços. A Crimeia sempre foi subsidiada e, além disso, quando falamos de logística, é preciso entregar alimentos à Crimeia, é preciso entregar materiais de construção à Crimeia. Na época ucraniana, isso era feito, claro, por ferrovia, com transporte vindo da Ucrânia, da parte continental da Ucrânia. Por isso a logística era muito mais simples, mas os preços também eram outros. Um fator adicional foi a guerra da Rússia contra a Ucrânia. A mídia relata que a Crimeia ficou sobrecarregada com militares e as campanhas de mobilização e contratos criam uma carga financeira direta sobre os orçamentos locais. Lá começam a dar todo tipo de explicações. Alguns dizem que isso, entre outras coisas, está relacionado à operação militar especial, que aqui são necessários gastos adicionais com o exército e assim por diante. Os ataques às bases de petróleo na Crimeia também influenciaram o aumento dos preços. Em primeiro lugar, houve problemas sérios devido às explosões nas bases de petróleo. E quando os preços da gasolina subiram, e quando simplesmente não havia gasolina, isso também tem impacto. E isso também afetou, digamos, a parte produtiva. Isso influenciou, por exemplo, na época da colheita, no outono e assim por diante. Ou seja, questões logísticas. As receitas de petróleo e gás da Rússia estão diminuindo. A maioria dos orçamentos regionais está se tornando deficitária. E a Crimeia continua existindo exclusivamente graças às injeções federais. Considerando os problemas econômicos gerais na Rússia, prevê-se uma nova queda no nível de vida na Crimeia, que depende de subsídios. A Crimeia é uma região subsidiada. Sem apoio externo é bastante difícil para a Crimeia sobreviver. Aqui, muita coisa vai depender do estado econômico geral da própria Federação Russa. E vemos que, devido à política de sanções, ao déficit orçamentário, ao fato de que, de fato, desde fevereiro já estamos recebendo menos, o orçamento está sendo afetado por problemas na venda de petróleo e gás. A Federação Russa, principal fonte, enfrenta sérios problemas. E, portanto, é claro que isso também se refletirá na Crimeia. Não acho que faça sentido falar em melhorias aqui. E
Essa vida dura começa em qualquer lugar onde a Rússia ponha os seus pés. Novo avanço tecnológico. Isso nunca aconteceu antes. Os russos inventaram umas bobagens incríveis. No exército russo, apresentaram uma nova máquina do capeta para combater os drones FPV. Isso você realmente precisa ver. À primeira vista, é uma máquina bastante estranha. Pelos padrões das armas clássicas, não tem compartimento de carga, nem metralhadora, nem a blindagem habitual. Em vez disso, há vários discos giratórios com cabos de aço. Mas é justamente nessa construção incomum que reside sua principal força. O que é essa construção interessante aqui? Para que ela serve? Pelo que entendi, isso ainda é só um protótipo, certo? Sim, é uma versão de teste. A ideia é que os eixos girem, assim movimentando esse ventilador com cabos de aço. Quando o FPV tenta atacar, os cabos ou a derrubam ou a desviam para o lado. O que vocês acham dessa cabana sobre pernas de galinha? Compartilhem suas impressões. O presidente Zelensky impôs sanções contra pessoas e empresas ligadas à produção de drones e mísseis usados pela Rússia contra os ucranianos. Quem será afetado por isso? Qual deve ser o efeito dessas medidas? Falaremos sobre isso a seguir. A Ucrânia atinge as finanças do agressor. Como se sabe, uma agressão sancionatória sem precedentes foi lançada contra a Rússia. Novas sanções foram impostas contra empresas envolvidas na produção de mísseis e drones russos, bem como contra estruturas do setor financeiro. Da Federação Russa. Sanções que não são apenas uma punição, mas também podem limitar a capacidade da Rússia de travar guerra. A lista de sanções inclui 24 pessoas físicas e 27 pessoas jurídicas, incluindo empresas que fornecem produtos para a fabricação de peças, mísseis e drones que a Rússia utiliza durante os ataques contra a Ucrânia. A produção dessas armas seria impossível sem componentes críticos estrangeiros, que os russos continuam a obter burlando as sanções. Por exemplo, a Madrigal. A empresa atua no desenvolvimento de software de computador. O diretor-geral é Mark Bereskin. Além disso, ele lidera a promoção dos negócios. Bereskin se autodenomina líder do renascimento. Foi ele quem viajou para a parte ocupada da região de Lugansk, onde ministrou seus workshops. Ao resolver problemas, vejo as tarefas prioritárias e eles propõem ideias. Nota-se a simbiose entre jovens e a geração intermediária. Por isso, as primeiras tarefas do grupo são as mais marcantes. Ele também trabalha em conjunto Bakukin. Ele é um empresário russo em atividade. Sua atividade está relacionada ao desenvolvimento de software de computador e à gestão de equipamentos de informática. O segundo decreto do presidente da Ucrânia diz respeito à infraestrutura financeira que ajuda a Federação Russa a contornar as restrições internacionais. Sanções foram impostas contra estruturas que garantem o mercado cripto russo e a mineração. As sanções atingiram 42 pessoas físicas e 35 pessoas jurídicas. Operadores de pagamentos, proprietários de criptomoedas, casas de câmbio de criptoativos e estruturas que sustentam o mercado cripto russo e a mineração. Entre eles, Kirill Pronin, que desde junho de 2023 ocupa o cargo de diretor do Departamento de Infraestrutura do Mercado Financeiro da Federação Russa. Nós devemos criar ao máximo condições para que, utilizando tecnologias financeiras modernas, tecnologias digitais, possamos reduzir os custos dos participantes do mercado e permitir a captação de investimentos com o menor custo possível. As sanções também foram impostas ao diretor do Banco de Capitais Quirguiz da Ásia Central, Kantemir Cholbaev. Já Korolyov e Dmitrat assumirão cargos de liderança e trabalharão com data centers e servidores. Entre eles podem estar empresas do complexo militar industrial russo, dos setores de petróleo e gás, metalúrgico, aeroespacial, assim como gigantes das telecomunicações. Hackers ucranianos já destruíram esses data centers no país agressor mais de uma vez. 400 servidores virtuais e 42 físicos, onde eram armazenados documentos internos, backups e outros programas, através dos quais os clientes gerenciavam remotamente os processos produtivos nas empresas. Também está na nova lista de sanções, empresa russa especializada em pagamentos internacionais em tempo real. Essa empresa ajudava a contornar sanções e comprar produtos na China.
Sanções foram impostas à rede de criptomoedas A7, através da qual são pagos os fornecimentos de componentes para a produção de drones e mísseis russos. É errado deixar essa situação como está. E, além disso, agora, tais fenômenos estão ocorrendo em nosso comércio exterior. Ela é estruturada por sanções e assim por diante. Achávamos que era absolutamente necessário fazer um projeto com o stablecoin do rublo para que houvesse rublos líquidos, instrumentos no blockchain, com os quais fosse possível realizar pagamentos em operações de comércio exterior. Compra e troca de moeda digital. Isso permite que eles retirem dinheiro contornando as sanções. Você pode trocar seus ativos em moeda digital pelo nosso token e depois por dinheiro fiduciário. Em 2025, o Reino Unido já havia imposto sanções contra o setor de criptomoedas da Federação Russa, que incluía a A7. Desenvolvido por uma empresa pertencente a um oligarca foragido, desde fevereiro de 2025 processou transações no valor de mais de 9 bilhões e 300 milhões de dólares. De acordo com um relatório do Centro Britânico de Resiliência da Informação, o A7A5 também pode ser usado em campanhas políticas de influência no exterior conduzidas pelo Kremlin. Um novo pacote de sanções da União Europeia também está a caminho. A chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, declarou que o trabalho no novo pacote de sanções continua. Quanto ao 20º pacote de sanções, estamos nos esforçando para lançá-lo, no dia 24 de fevereiro. Essa proposta está sobre a mesa. Portanto, o trabalho continua. As novas sanções têm como objetivo reduzir a receita da Federação Russa com a exportação de recursos energéticos, neutralizar a frota clandestina e bloquear os esquemas de evasão das restrições já em vigor. Isso sim é uma reviravolta. O ministro das Relações Exteriores da Hungria, Péter Szijjártó, de fato apoiou a travessia ilegal de homens ucranianos pela fronteira, afirmando que a mobilização na Ucrânia, em sua opinião, impede o fim da guerra. Ele comunicou isso no Facebook. Segundo ele, muitos homens ucranianos estão desesperados para deixar a Ucrânia a fim de evitar o recrutamento. Com a aproximação do 4º aniversário, todos estão cansados da guerra. O povo ucraniano não quer morrer, mas todos os dias vemos imagens de recrutamento forçado. E muitas vezes, nas ruas das cidades ucranianas, ocorrem verdadeiras caçadas abertas a pessoas. Muitos homens ucranianos, avós, pais, irmãos, filhos, netos, tentam desesperadamente deixar a Ucrânia para evitar o recrutamento, o que significa ser enviado para a linha de frente e, provavelmente, a morte. Ao mesmo tempo, Szijjártó declarou que os guardas de fronteira ucranianos estão fazendo todo o possível para capturar os fugitivos que tentam cruzar a fronteira ilegalmente. Ele também mencionou uma recente detenção na Ucrânia, um húngaro suspeito de tentar ajudar 5 homens ucranianos a sair ilegalmente para a Hungria. Segundo ele, o consulado húngaro em Beregovo forneceu proteção consular ao detido e está ajudando-o na investigação. E o que você acha da posição do ministro das Relações Exteriores da Hungria? Escreva nos comentários. Isso é tudo por hoje. Deixe um like neste vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ucrânia Hoje para não perder nossos próximos episódios. Até a próxima